Boa noite a todos, amigos, família Ceaua. Graças a Deus, iniciando nossa reunião de estudo. Estamos vivendo um momento grave, mas igualmente necessário e valioso. O maior desafio não está fora de nós, mas dentro de nós. Deus nos dá mais uma oportunidade de autoconhecimento e superação. O mais importante não é o final, mas o percurso. É nesse percurso que nos escravizamos aos nossos próprios sentimentos, instintos, aspirações, necessidades, ou nos libertamos do que nos faz mal. É no percurso que nos desenvolvemos enquanto espíritos imortais que somos. Então, meus amigos, aproveitemos o momento, aproveitemos também a reflexão de hoje. Estejamos inteiros no aqui e no agora. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, é com satisfação, Senhor, que iniciamos mais uma vez a nossa reunião de estudo. Graças a Deus estamos aqui juntos, focados no mesmo ideal, Senhor, desejando o melhor para nós, o melhor para o outro. Que a Tua paz se faça, Senhor, em nossos corações e que as Tuas bênçãos nos ajudem a organizar o pensamento, a compreender a Tua mensagem e a fazer sempre bom uso de tudo o que temos aprendido. Agradecidos, Senhor, que assim seja. Entre a multidão que acompanhava Jesus nas pregações, achava-se uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, da alta sociedade de Cafarnaum. Chamava-se Joana, esposa de Cusa, o administrador de Antipas. Joana possuía verdadeira fé, contudo, vivia grandes amarguras domésticas. Seu esposo não tolerava a doutrina de Jesus. Suas preferências religiosas eram repartidas, atendendo aos interesses vários que lhe permitissem viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana expôs ao mestre seus temores, suas lutas, seus desgostos. Após ouvir-lhe, Jesus lhe ponderou. E nós vamos aqui, meus amigos, fazer um corte. Vamos destacar algumas das falas de Jesus para não nos estendermos muito. Então Jesus lhe diz, lhe orienta: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo te compreenderá um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos cuidar do solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele a videira do amor e da vida. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Desde esse dia, Joana experimentou na alma uma claridade nova. Os anos se passaram e seu esforço multiplicou os bens da sua fé. Joana agora viúva e com um filho.
Seu esposo desencarnou vitimado pelas ideias de vingança, vaidades feridas, perseguições políticas, dívidas e doença. Joana procurou trabalho para se manter. Cheia de alegria sincera, esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos. Muitos e muitos anos depois, vamos encontrar Joana, idosa, cabelos brancos, passando pelo testemunho do martírio a que os seguidores de Jesus eram submetidos pelos adversários da luz. Embora seu filho a implorasse que renegasse Jesus, Joana se mantém na fé, recordando toda a sua vida fortalecida nas palavras e testemunho de Jesus. Nos instantes finais, alguém lhe pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E Joana teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava o ombro e lhe escutou a voz carinhosa: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Está no livro Boa Nova, Humberto de Campos. Joana de Ângeles nos ensina: Jesus é o grande médico das almas. Ele as conhece em profundidade. Em razão disso, apresenta a terapia recuperadora e, ao mesmo tempo, libertadora, que evita novos comprometimentos. Jesus conhece a causa que desencadeia as aflições. Jesus propõe como recurso melhor para a total liberação de tudo o que perturba o homem a conquista da luz interna. Essa luz interna, capaz de anular todos os prejuízos e de evitar novos sofrimentos, é o cultivo do amor, mas que precisa ser sustentado pela oração. Por que o amor precisa ser sustentado pela oração? Joana de Ângeles ensina. Ela nos diz: porque pela oração o homem se conecta com Deus e se vitaliza. Jesus ensinou isso aos seus discípulos quando perguntaram por que ele orava tanto. Jesus ensina que a lâmpada que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Esse combustível vem de Deus, é essa energia que se irradia e se conecta a nós e nós a ela através da oração. Então, a oração conecta o homem a Deus e o homem se vitaliza. É como se a oração se tornasse um canal de irrigação da energia que procede de Deus para o homem. Quando o ser humano ama e ora, ele permite que as forças espirituais das regiões da plenitude lhe alcancem. E dessa forma, o homem se harmoniza, o homem se ilumina. Jesus era todo luz. Quando encarnou na Terra, Jesus não fugiu aos confrontos com as ideias e sentimentos dominantes.
Manteve-se imperturbável, mas não insensível às irreflexões, às loucuras, às infantilidades espirituais dos homens de sua época. Jesus sempre procurava extrair do íntimo de cada criatura os elementos geradores das aflições. Tudo o que levava à maldade, tudo o que levava à mentira, ao ódio. Para os que o entendessem e aceitassem a sua proposta de luz interna, o fardo se fazia leve. Os homens encontravam em Jesus os recursos valiosos para a saúde espiritual e, consequentemente, para a saúde emocional, saúde física, para os desafios da vida, a exemplo de Joana de Cusa. O amor significa conquista emocional superior. E essa conquista rompe a ignorância. Os sentimentos sublimados rompem a sombra. Mediante o amor, o homem descobre o sentido da vida e adquire sentimento de humanidade. Joana de Ângeles diz que, dessa forma, o ser humano liberta-se da alta carga de animalidade nele prevalecente. O homem compreende a necessidade de partilhar com o seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece. E a oração? A oração dá ao homem o discernimento. Através da oração, o ser humano se identifica com outras ondas psíquicas e se satura de energias de paz, de alegria de viver e de crescer para a plenitude. Dessa forma, cedemos lugar à humildade, que nos ajuda a ver a grandeza da vida e a pequenez em que ainda estamos. Mas não desanimamos com essa pequenez. Embora vejamos, percebamos, reconheçamos a nossa pequenez, nós não desanimamos. E diante do que compreendemos, do que vislumbramos, do que nos fascinamos, criamos coragem. Diante do que compreendemos e vislumbramos, desenvolvemos abnegação, como também devotamento às causas nobres. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8, do Espírito de Verdade, onde ele ensina que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua, porque elas resumem os deveres do amor. E o sentimento do dever cumprido dá repouso ao espírito. E resignação. O coração bate melhor, a alma se serena. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora e total. Jesus não se detém à borda do problema. Ele identifica a questão e desperta o indivíduo para que não sucumba no erro. Jesus desperta a criatura no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior. Entretanto, Jesus respeita a decisão de cada um. O direito de escolha é inalienável, é intransferível. Eu tomo as minhas escolhas, eu faço as minhas escolhas.
E Jesus respeita essa decisão. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar nesse momento, no momento em que está aqui encarnado, no momento em que há esse entendimento, a compreensão dessa necessidade da luz interna, do amor em nossas vidas, para a nossa libertação de tudo que nos faz mal. O amor faz isso. Jesus nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, convidou a todos fazerem a sua parte, se responsabilizassem pelos próprios deveres, nunca transferindo responsabilidades. Mais uma vez, recordamos Joana de Cusa. Emmanuel reafirma essa verdade, essa lição de Jesus na revista O Reformador, na revista Reformador, fevereiro de 64, quando ele diz: Jesus afirmou que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Essa firmeza de Jesus, mas também a sua misericórdia, nos conquistam, como conquistaram naturalmente. Jesus sem promessas mentirosas. Jesus sem concessões inúteis. Jesus, o homem de palavras claras, de ensinamentos sem dúvidas, de vivência sem recalques ou fugas. Jesus veio instruir e consolar, mediante o exemplo de dedicação, deixando fissuras nos corações, para nessas fissuras semear as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza. Não ceder espaço ao mal. Se permanecendo verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis aí a proposta de Jesus. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caros amigos, finalizamos a nossa reflexão de hoje, embora breve, mas de um conteúdo que necessita reflexão, que necessita estudo, que necessita acolhimento de nós, acolhimento dessas lições em nossos corações, docilidade, para que sejamos beneficiados por essas palavras que representam Jesus, o nosso Mestre, e assim
Vamos fazer a nossa prece agradecendo o momento. Senhor Jesus, amigo de sempre, graças a Deus, Senhor, por esse momento de paz, por esse alimento, Senhor, às nossas almas, por essa sustentação. Agradecemos, Senhor, pelo teu amparo, pelas tuas concessões. E pedimos, Jesus, que permaneças conosco, nos ajudando na compreensão dessas lições, nos ajudando a fazer bom uso, Senhor, de tudo que temos aprendido contigo. E ainda, Jesus, pedimos pela humanidade, pedimos o teu amparo, pedimos a tua proteção, para que tenhamos consciência, Senhor, no uso de todos os recursos disponíveis a nós, recursos materiais, recursos espirituais. Nos preocupamos com o nosso planeta, Senhor, com as nossas matas, com as nossas águas, com os animais. Ajude-nos, Senhor, a cuidar da nossa casa terra, a cuidar, Senhor, da nossa casa habitação. Ajude-nos a nos cuidarmos, a cuidarmos das nossas famílias, Senhor. Obrigada, Jesus. Paz em cada coração, amor, humildade, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.